Últimas notícias do São Paulo, que falta pro anúncio de Marcelo Rian como novo reforço do São Paulo. Que história é essa do Gustavo, ex-Corinthians, São Paulo sondou? A gente vai apurar detalhes e a gente vai trazer agora essa situação, falar sobre Marinaccio confirmando parceria com o Tricolor Paulista e mais detalhes sobre Lucas Moura. São Paulo e Marcelo Rian já estão alinhados para a contratação do atacante de 23 anos, que pertence ao Sagan do Sul e está emprestado ao FC Tóquio até o término deste ano. Só que ainda não está 100% fechado e a gente vai trazer mais detalhes. Isso porque já tem um alinhamento entre São Paulo e o jogador inclusive soube através do seu staff que está muito empolgado com a possibilidade de jogar no São Paulo, entende que é a chance realmente da sua vida essa possibilidade, só que o atacante ele está emprestado do Sagan Tosu ao FC Tóquio. Até o término dessa temporada ele tem contrato com o Sagan Tosu até dezembro de 26. E aí falta alinhar a rescisão desse empréstimo que ele tem com o FC Tóquio. E ainda não está muito claro essa questão para o FC Tóquio, somente uma rescisão tranquila. Aí, em um primeiro momento, o FC Tóquio estaria pedindo ali algum tipo de compensação ao Sagan Tosu. O São Paulo já afirmou ao Sagan Tosu que não vai enviar dinheiro, que não tem nenhuma contrapartida. A oferta é justamente assumir o empréstimo do atleta e ter uma opção de compra ao término do vínculo. E aí o Sagan Tosu tá vendo ali com o FC Tóquio se vai topar uma liberação tranquila, gratuita, ou se eles querem até um outro jogador, enfim. Isso é uma questão lá com os dois clubes japoneses. Só que o São Paulo, as partes com que eu conversei do São Paulo e também do próprio staff, afirmam que isso não deve ser um empecilho, que é só realmente ali uma conversa rápida até pelo menos o fim de semana para que esse negócio acabe saindo e aí vão resolver essas questões dos dois clubes japoneses. Resolvendo essa rescisão, o Sagan Tosu comunica ao São Paulo, ó, ele tá liberado, então ele tá disponível para voltar para o Brasil, realizar exames médicos e assinar o contrato. São Paulo corre contra o tempo, porque só tem até o dia 2 de setembro para registrar novos atletas. O transfer ban já foi, então São Paulo já está liberado para a inscrição de novos jogadores e já tem esse alinhamento aí com o staff do jogador e a tendência, tem ainda esse imbróglio para resolver entre os dois clubes japoneses, mas a tendência é que isso não seja um problema e que em breve o Marcelo Rian já esteja em solo brasileiro para jogar pelo São Paulo Futebol Clube. Se você gosta dessa contratação, eu quero saber a sua opinião nos comentários. Aproveite para você se tornar membro deste canal para ter conteúdo exclusivo e o nosso grupo do WhatsApp, lá onde a gente está conversando bastante e conto lá com a sua presença. Eu estou aguardando a sua presença lá no nosso grupo de membros que tem muitas informações exclusivas em alguns bastidores bem legais. Bora continuar trazendo mais informações sobre o Tricolor Paulista. Que história é essa de Gustavo no São Paulo? Uma informação que foi dada lá pelo Lance e que a gente vai trazer a nossa apuração do que a gente conseguiu conversar com várias pessoas envolvidas. Primeiro a gente vai pro lado do atleta, a gente conseguiu conversar com a assessoria, a gente conversou um pouquinho com a assessoria ali, que não deu muitos detalhes, mas explicou como é que tá a situação dele lá, não falou muito sobre a situação do São Paulo, e aí a gente consegue também conversar com pessoas que trabalham com o Gustavo, que é ex-jogador do Corinthians, ex-jogador do Fortaleza e tudo mais. E a gente conversou com essas pessoas que afirmaram que sim, que houve uma consulta, houve um contato, mas as próprias pessoas que trabalham com o Gustavo afirmaram que foi só um interesse da parte do São Paulo, não entraram muito em detalhes sobre propósito e tudo mais. E aí a gente vai para o lado do São Paulo que, ó, Alex, realmente houve uma sondagem, foi uma consulta, mas só de rotina, não foi nada evoluído nesse quesito. Então o São Paulo, ele fez uma consulta, um contato para saber, ó, Gustavo, a gente está procurando aqui um novo camisa 9, a gente analisou aqui, nosso departamento de scout gostou aí dos seus números, como é que você está aí na Coreia do Sul, como é que está a sua situação contratual, quanto você ganha em caso de você vir para o Brasil, quanto que você gostaria de ganhar, como é que está essa liberação aí para a Coreia do Sul, seu vínculo de contrato ainda está vigente, você acha que eles vão aceitariam um empréstimo, queriam ali uma venda, como é que está esse cenário? Então foi só uma sondagem para saber mais detalhes mesmo. O São Paulo preferiu seguir no Marcelo Rian, até por conta do jogador ser mais jovem e ter características mais parecidas com o André. O Gustavo, ele já é um jogador 9, ele já é um centroavante de fato mesmo. E o São Paulo entende que esse centroavante ele já tem, que é o Dineno. Então não faria sentido ir ao mercado em busca de um 9 com as mesmas características do Dineno. Então seria até
ruim para o próprio elenco do São Paulo ter duas opções que fazem a mesma função. Então, por conta disso, optaram pelo Marcelo Rian, que na visão da análise do departamento de futebol e do scout, da análise de desempenho, o Marcelo Rian, ele se aproxima mais do André Silva do que o próprio Gustavo. Então, não houve conversas, não houve algo nesse sentido, foi só realmente uma consulta de praxe que o São Paulo fez, e fez em vários outros atletas, tá? A gente não vai trazer vários outros atletas aqui que o São Paulo sondou, mas foram alguns. São Paulo foi buscar várias informações de atletas que estavam aí, que são de um nível um pouco menor ali, que não estão talvez nas principais ligas. O São Paulo foi buscar, foi ver mais informações e aí acabou chegando no nome do Gustavo e também preferiu ali o Marcelo Rian. Você gostaria do Gustavo, o Gustavo, sendo jogador de São Paulo? Ele tem uma tatuagem do Corinthians, cara, então, e ele já assumiu que ela é corintiano. Sei que tem um profissionalismo, mas acho que talvez não faria muito sentido você contratar jogadores, já que ele não seria uma unanimidade dentro do São Paulo. Eu me lembro do caso Jetterson, vocês lembram do Jetterson? Só os mais antigos, que não são antigos, tão antigos assim também não tô velho, né, que lembram do caso Jetterson, mas enfim. Bora falar mais sobre o São Paulo Futebol Clube e essa situação do Lucas Moura. Bora explicar vários detalhes sobre cirurgia e tudo. O Eber Lima que deu a informação em primeira mão, e aí a gente vai conversar com as partes envolvidas fora do São Paulo primeiramente, e aí depois a gente vai trazer uma apuração um pouco mais detalhada da parte do São Paulo. Eu sempre falo, quando alguma coisa vaza, quando a gente consegue algo fora do clube, aí é mais fácil o clube, tá bom, vamos falar então agora. Quando não sai esse tipo de situação, o clube tenta se fechar um pouquinho mais, mas aí depois a gente consegue destrinchar e bora lá. O Lucas, ele vai passar por uma cirurgia, mas quando a gente usa o termo cirurgia, é mais fácil a gente colocar um procedimento, porque a cirurgia fica aquela coisa mais séria, mais grave. Mas o que está acontecendo? O Lucas Moura, depois de todo aquele processo, ele ainda está reclamando de algumas dores no joelho. E aí não era para ele estar sentindo tantas dores, tanto incômodo, como ele tem alegado sentir. Então o Cohen, que é o médico responsável, né, ele é o consultor médico do São Paulo nos casos de joelho, então ele tá cuidando desse caso. Então aí no próximo sábado, o Cohen ele marcou uma cirurgia para o Lucas, que é uma artroscopia. É basicamente que ele vai entrar ali no joelho do Lucas e vai ver como é que está a situação. Esse é o procedimento. Ele vai ver se a cicatrização foi bem feita, se existe uma inflamação, o que pode estar acontecendo para essa dor do Lucas ainda estar latente. Então ele vai dar uma conferida, vai dar um check-up no joelho do Lucas para entender se de fato vai precisar de alguma coisa. A expectativa por parte do São Paulo, tá, é de que esse procedimento vai ser realizado, vai ter ali alguma questão mínima e ele já possa estar disponível para o jogo contra a LDU. Tem algumas pessoas alegando que a expectativa já não é mais nem ele jogar a ida, e sim ele jogar a volta no estádio do Morumbi, a ida é lá em Quito, na altitude. Mas o Cohen vai ver lá essa situação e vai analisar, realmente essa dor é por conta disso, vamos fazer mais uma infiltração. Ou senão, a cicatrização ou a inflamação tá tão grande que vai ter que ter uma intervenção cirúrgica. Enfim, vai ser depois do sábado que a gente vai entender de fato o que será feito com o Lucas Moura, mas para vocês entenderem essa cirurgia que vai acontecer no próximo sábado, é mais ou menos nesse quesito, é mais nesse cenário. Não é uma operação simples até, e foi esse o nome que me foi dito, uma operação simples, para entender todo esse cenário. Assim, agora vai uma opinião, a gente já trouxe toda a informação. Eu, Alexander Vieira, já parto do princípio de que eu não conto mais com o Lucas Moura nessa temporada. Até por uma questão de saúde do atleta. Acho que a carreira dele é melhor cuidar dessa questão do joelho, seja cirurgia, seja não cirurgia, mas eu não conto mais com o Lucas Moura. O São Paulo hoje, no time ideal, não tem que ter mais o Lucas Moura, a gente não tem que mais projetar e pressionar o São Paulo a ter um Lucas Moura. Vamos deixar ele ficar lá saudável, vamos deixar ele cuidar desse joelho, vamos esperar até que ele resolva logo essa situação, até para sua longevidade como atleta de futebol, mas para essa temporada, faltando só 3 meses, eu já não contaria com o Lucas Moura. Se ele vier antes, se ele conseguir jogar, ele pode ser um acréscimo para um elenco, mas eu já não contaria com o Lucas. Eu não contaria com o Lucas, acho que
é um caso de saúde primeiro do jogador, e aí depois a gente pensa, e até veria até o caso, a possibilidade talvez de você ir no mercado ou buscar mais uma peça, ou você realmente dar essa oportunidade para o Lucas, acabar suprindo essa ausência do Lucas em termos de posicionamento, né? Não em termos, obviamente, de qualidade, porque o Lucas é um garoto e o Lucas a gente sabe que é um jogador que fazia a diferença. Mas essa é a minha opinião, quero muito ouvir a sua aí também nos comentários. Aproveitando, tá? A gente tá lançando esse vídeo aqui às 7 horas da manhã, né? Então, meu amigo, dá tempo de você ainda fazer o seu pedido na Mandaká, porque se você fazer o seu pedido até às 5h30, ele chega no mesmo dia para você. Se você fazer agora cedinho, até 5h30 já tá na sua casa. Se você fazer um pouquinho mais tarde, até 10 horas tá na sua casa. Então, aqui embaixo na descrição tá um link da Mandaká para você realizar o seu pedido, para você fazer suas pizzas, tortas, marmitas. É um cardápio que você vai gostar bastante, ó. Cabe no seu bolso. Cabe muito bem no seu bolso. Você vai ver, com R$16, por exemplo, você já consegue fazer uma refeição completa. Com todos os lá macros, tem lá carboidrato, gordura, proteína. Pô, e sabor. Você vai gostar bastante. Aí você usa o meu cupom Alexander para você ter R$40 de desconto em compras a partir de R$150, tá bom? Bora fechar o vídeo de hoje. Marinakis confirma a parceria com o São Paulo. Ele não entrou em mais detalhes em entrevista lá para o Marcelo Beckler na TNT Esportes, mas ele confirmou que sim, ele tem conversas ali, está negociando ali para realmente ajudar ou ser um parceiro comercial do São Paulo no que se diz respeito às categorias de base. Até iniciou-se a votação, né? A apresentação, por exemplo, da parceria para o Conselho Administrativo, e aí provavelmente até o sábado a gente já vai ter alguma atualização se isso foi aprovado ou não, mas o fundo, né, que o São Paulo está fazendo para a Cotia, vai ter um aporte ali, uma parceria da Galápagos, e o Marinakis também deve implementar uma grana aí para ajudar nesse aporte financeiro e ser um parceiro comercial do São Paulo. Aí o Marinakis, em entrevista para a TNT Sports, eu vou abrir aspas aqui para ele: nós estamos examinando muitos clubes no Brasil. Nós temos grande interesse nas academias, nas categorias de base e nos jovens. Estamos negociando unir forças com uma das maiores categorias de base como a do São Paulo. Tivemos sérias negociações e discussões porque o Brasil é o país que eu amo. Valorizo o talento e o espírito porque o futebol representa a vida. Nós temos interesse na academia do São Paulo e tivemos negociações e não posso dar mais detalhes agora. Fecha aspas aí para o Marinakis, que falou abertamente dessa vez e nomeou o São Paulo como uma possibilidade de parceria sim no que se diz respeito à revelação de novos atletas. O que você acha dessa história toda de Marinakis, São Paulo, Fundo de Cotia, Galápagos? Eu quero muito saber a sua opinião. Aproveite para deixar o seu like, seu hype, inscrever-se neste canal e lembrando que a partir das 6 horas, 6h30, estarei ao vivo na Sexta Tricolor no canal dos Três Zagueiros para a gente falar bastante sobre São Paulo Futebol Clube. Um abraço para todo mundo, boa sexta-feira, até mais, tchau!